Meu nome é Samara Vial e hoje eu vou contar pra vocês a história da minha vida. Ou como o crente gosta de chamar, o meu testemunho. Mas Samara, por que em todos esses anos você nunca contou o seu testemunho? Eu considero a história da minha vida um pouco pesada e eu sempre fiquei pensando que eu faria isso quando eu já estivesse pregando, quando eu já estivesse indo ministrar em outras igrejas. Eu sempre fiquei com esse medo de contar pra vocês e de alguma forma me sentir julgada, enfim. Talvez a história da minha vida toque e mude completamente a sua vida. Meu testemunho já começa lá na infância, onde eu cresci em uma casa muito conturbada, com muitas brigas. Mas não era qualquer tipo de briga, infelizmente eu presenciava muita coisa pesada. Meu pai, ele era alcoólatra, então eu e as minhas irmãs, a gente infelizmente já estava acostumada a presenciar a minha mãe sendo torturada. É pesado falar isso porque só hoje eu revejo tudo que aconteceu, que naquela época era tão normal pra mim, era diário, mas só hoje eu consigo ver que era realmente uma tortura, era todos os dias a mesma coisa, apanhando muito, sendo ameaçada. Então a gente cresceu nesse lar bem conturbado, todas nós desenvolvemos algum tipo de transtorno. Uma das minhas irmãs teve síndrome do pânico e eu tive epilepsia. Eu tinha muitas convulsões, enfim. Mas em algum momento da minha vida, as crises de epilepsia pararam de ser por causa da epilepsia e começaram a ser espirituais. Quando eu tinha 10 anos, meu pai foi assassinado. É aí que o meu testemunho realmente começa. Eu sempre fui muito retraída com os meus sentimentos, principalmente na infância. Então ninguém nunca sabia quando eu tava mal, só quando eu tava feliz e bem, que era quase sempre. Só não demonstrava mesmo quando eu tava triste. E quando eu perdi o meu pai, mesmo muito nova, eu vi toda aquela situação, todo mundo muito desesperado à minha volta, senti que eu não podia demonstrar o que eu tava sentindo, eu não podia demonstrar que eu tava triste. Que automaticamente todo mundo ia parar, ia fingir que tava tudo bem pra me fazer ficar bem. E eu não queria pena. Eu lembro que desde a notícia até o enterro dele, as vezes que eu chorei foram escondidas, foram no banheiro, no quarto, enfim, eu evitava ao máximo chorar na frente das pessoas. Isso me desencadeou um bloqueio emocional gigantesco, né? Depois de ter retraído tudo que eu senti, comecei a enxergar algumas coisas. E eu acredito que seja aí que eu desencadeei o dom da visão aberta. Porque se eu vi alguma coisa, se eu já tive uma experiência espiritual antes, eu não lembro, eu era muito nova. Mas eu lembro que a partir dos meus 10 anos, quando eu perdi o meu pai, eu comecei a sentir muita coisa, a ser muito atormentada por demônio. E infelizmente eu não só sentia aquilo tudo, mas eles realmente conseguiam me tocar. Uma criança, quando ela assiste um filme de terror, ela assiste, sente medo e vai dormir com medo. Não levanta à noite quando a luz tá apagada, cobre o pé, todas essas coisas. Mas se eu assistia um filme de terror, eu era atormentada por demônio durante a noite. Então me arranhava, subia em cima de mim, enfim, eu sentia aquilo no físico mesmo. Além de ver muita coisa, eu era completamente atormentada por demônios, muito, muito, muito mesmo. E uma coisa que o inimigo sempre tentou colocar na minha mente, no meu coração, é que isso tudo era coisa da minha cabeça, que eu era completamente louca. E ele usava a boca das pessoas pra me falar isso. Então, se eu visse alguma coisa e eu comentasse, automaticamente, não importa quem seja, a pessoa virava pra mim e usava essa palavra: você é louca. E eu cresci achando isso: eu sou louca, eu tô ficando louca, só eu vejo, só eu sinto, só me atormenta. Então eu tenho certeza que eu tô ficando louca, eu não vou mais falar pra ninguém, eu não vou demonstrar mais o que eu sinto, o que eu vejo, que só eu vejo, ninguém vai me entender e eu tô louca. Eu acreditei naquilo verdadeiramente, eu acreditei que eu tava ficando louca. E depois disso eu nunca mais falei nada, eu nunca mais demonstrei nada. Eu sei que eu cresci muito atormentada, vendo muita coisa. Eu tenho aquela visão aberta e a fechada, que é a que você enxerga dentro com o olho fechado, enfim, na sua mente. E a que você vê com clareza, como eu tô vendo aqui a minha mão. Então hoje, com cobertura espiritual, eu sei que isso é um dom de Deus, sei lidar com isso, mas imagina uma criança vendo o demônio com clareza, vendo assim como eu tô vendo a minha mão. Era insuportável, era literalmente um fardo pra mim, eu sempre vi isso como um fardo. Com uns 15 anos ali, mais ou menos, que eu já tava entendendo mais as coisas, eu descobri a religião Wicca, que é a bruxaria. Mas desde o começo, quando eu descobri essa religião, eu vi ali uma porta, uma oportunidade de me livrar daquilo tudo que me atormentava a vida toda. Então eu não comecei a estudar, não entrei pra bruxaria acreditando que eu vou usar o feitiço
feitiço disso pra prender tal pessoa, pra pessoa lá se apaixonar por mim, não. Desde o começo, eu vi nessa religião uma forma de parar de ver tudo aquilo que eu via. Eu lembro que eu estudei muito, fiquei meses assim só absorvendo conhecimento, e depois eu já comecei a pesquisar feitiços. Até então, meu quarto aqui já era cheio de planta, de pedra, de cristal, de incenso. O quarto aqui já tava todo consagrado. Eu lembro que o primeiro feitiço que eu vim fazer foi no meu espelho. Sempre via muita coisa nesse meu espelho em específico. E eu lembro que eu tinha aprendido um feitiço pra blindar os espelhos. E na Wicca eles acreditam que espelhos são portais, então se você não blinda, você tá deixando ali uma porta aberta para os demônios, o mundo espiritual entrar e passar. Mal sabia eu que eu tava era abrindo uma porta. Gente, se antes já tava horrível, agora piorou num nível absurdo, vocês não estão entendendo. Aí sim que eu não dormia, eu não fazia nada, era uma demoniada aqui no quarto, vocês não estão entendendo. Eu lembro que eu fiquei muito atormentada, muito mesmo. Eu tava tão cega que eu achei que ao invés de parar eu deveria fazer mais. Aí comecei a fazer um monte de coisa, queimar louro pra defumar a casa, pra tirar a energia ruim. Gente, era um portal atrás de outro que eu tava abrindo. Portal pra demônio entrar na minha vida. Não tava curando, não tava sarando nada. Já tava completamente cega, confusa, não aguentava mais ser tão atormentada. Foi então que uma pastora, em um churrasco de família, não era culto nem nada, mas em um churrasco que a gente tava fazendo, ela tava lá presente. E ela era uma profeta maravilhosa, muito usada por Deus. Eu nunca tinha ouvido falar de profeta, não sabia nem o que era isso. Sei que essa mulher sentou do meu lado, ela começou a falar a minha vida inteira. Ela falou tudo, gente, mas essa mulher falou até o meu CEP. E eu lembro que ela falou uma coisa muito específica e foi o que me curou. Ela virou no fundo do meu olho e falou: filha, você não é louca. Lembro que nesse momento, ao mesmo tempo que me tranquilizou ouvir da boca dela que eu não era louca, eu fiquei com sede de entender mais sobre aquilo. O ocultismo, ele brilha muito aos meus olhos, então longe de Jesus, isso era o que me dava sede. Mas agora eu conheci algo, uma mulher que veio falando da minha vida. Como que ela pode saber da minha vida se ninguém falou pra ela coisa que ninguém sabia? Então automaticamente a minha sede saiu disso aqui pra isso aqui. Comecei a ter sede de Jesus. Que Jesus é esse? Porque até então eu conhecia um Deus que me condenava. Se eu colocasse um brinco, eu iria pro inferno. Coisa que eu fizesse, eu tinha que ficar paradinha, porque qualquer coisa eu iria pro inferno. Era esse Deus que eu conhecia. Mas agora me apresentaram um Deus diferente. Um Deus que me conhece, que me abraça. Comecei a ter sede de Jesus e não ter mais sede do oculto. Lembro que uma pessoa que foi muito usada por Deus, e eu acho que eu nunca falei isso pra ele, foi o meu cunhado. O meu cunhado, ele me conhecia, sabia que tudo isso aqui brilhava aos meus olhos, então ele começou a me apresentar um Jesus diferente. Ele despretensiosamente começou a me contar umas histórias da Bíblia que eu não conhecia, como a história de Enoque. Ele falava: Sá, você sabia que tem um homem da Bíblia que foi arrebatado? E eu falava: o quê? Tem um homem da Bíblia que era tão próximo de Deus que Deus simplesmente levou ele. Então foi como se eu estivesse olhando pra cá, feitiço, adivinhação, isso e isso. Eles estivessem me apresentando um Deus que era muito diferente de tudo que eu já tinha visto. Além de não me julgar, de me abraçar e me curar, ele fazia coisas extraordinárias, milagres incríveis. Que Deus é esse que eu não conhecia? Aí eu comecei a ter mais sede de Jesus. Então, ao invés de continuar estudando bruxaria, adivinhação, isso e isso, eu tava tão fundo nisso aqui que eu tava quase pra comprar um tarô. Mas aí do nada apareceu esse Deus que me deu sede, tanta sede quanto isso aqui. Quanto mais eu conhecia, mais eu tinha sede dele e menos das coisas do mundo. E eu fui conhecendo cada vez mais a Jesus, aprendendo cada vez mais sobre ele, me curando de muitos traumas que eu tinha, até o dia que Deus começou a me usar. Eu acho lindo de lembrar, porque eu lembro como ele se apresentou pra mim de uma forma que não me assustasse, que eu entendesse perfeitamente o que estava acontecendo. Se lembra que eu falei que eu não sabia o que era profeta, eu não sabia o que era revelação? Agora era eu que estava sendo ministrada sobre a vida dos outros. Já me aconteceu de eu estar em um Uber, Deus falando no meu coração: fala isso e isso e isso pra Uber. Eu obviamente falava que não. Eu não ia obedecer, eu não ia falar: tá doido, se for coisa da minha cabeça. Meu coração começava a dar um treco, gente, eu não sei explicar. No físico mesmo. Parecia que eu ia ter um infarto, minha respiração começava a faltar. E eu morrendo de medo de Jesus me levar igual levou Enoque, falei pra moça do Uber tudo
tudo que ele tinha me dito pra falar pra ela. E eu lembro que ela ficou em choque. E foi assim, nesses detalhes que ele foi começando a se apresentar pra mim, e eu fui tendo mais confiança de entender que era ele quem falava no meu coração. Então hoje, alguns anos depois de ter conhecido, de ter passado por tudo isso, eu vejo que não é um fardo, que o Senhor me confiou algo lindo, discernimento espiritual, a visão aberta. É sim um dom de Deus, e a partir do momento que você se posiciona, que você tem essa cobertura espiritual, você enxerga que é uma bênção linda que Deus te confiou. Então se alguém hoje vira pra mim e fala: Samara, eu acho que eu tô ficando louca, eu tô vendo isso, mas ninguém acredita em mim, eu tô sendo atormentada, isso tá acontecendo. Eu sou na vida dessa pessoa que aquela pastora foi na minha vida, virando pra mim e falando: você não é louca. E essa é a história da minha vida. Um beijo e fiquem com Deus.